chaves de ouro, e é bom. E é bom que a gente encerra essa live, né? Falando da palavra de Deus. É muito interessante e é muito gratificante que a gente fale de Jesus e a gente fale de Deus. A gente usa as nossas palavras, né? As nossas histórias, usa o nosso dia a dia para falar de futebol, para falar de política, para falar de muitas coisas bacanas e muitas coisas legais, né? Mas é bom a gente tirar um tempinho para Deus. É bom a gente tirar o nosso dia, nem que for 20 minutos, para a gente trazer uma mensagem da palavra de Deus, porque Deus ele é maravilhoso, ele é bom demais e ele é espetacular. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso demais. Deus é magnífico. Deus é tudo de bom na minha vida. Espero que ele seja tudo de bom também na sua vida. Então hoje eu vou trazer uma mensagem tão boa aqui, tão boa, que eu fiquei feliz de ver essa mensagem, porque eu creio que Deus, ele é bom o tempo todo. E nessa passagem aqui, vocês vão ver como que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que eu fico feliz de ouvir a palavra de Deus, ler da mensagem de Deus, porque Deus, ele habita, e principalmente quando você busca ele, quando você reconhece que ele é o Criador, que ele é galardoador, é muito importante. E Jesus, ele alimenta uma multidão. Quantas multidões Jesus, ele já fez um milagre e ele já alimentou? Milhões de multidões Jesus já alimentou. Ele alimenta porque ele sabe que o povo necessita. Cansaço, as pessoas estão horas ali e querem ouvir da palavra de Deus, querem ouvir de Jesus Cristo, querem ouvir as boas novas, o que Jesus tem para todos. E as boas novas de Jesus é sempre maravilhoso, espetacular. E as boas novas que eu trago aqui hoje é palavra de Jesus, é palavra de Deus, é palavra da Bíblia Sagrada. E Jesus, ele multiplicou o pão, ele já multiplicou o peixe. Não importa quantas pessoas tem, simplesmente ele multiplica a fé, o acreditar, ou porque ele é o Filho de Deus. Depende de você, como você acha que é. E as coisas de Deus não se brinca, são coisas sérias, seríssimas. Então vamos lá? Livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 32 ao versículo 39. O tema aqui é: Jesus alimenta outra multidão. Quando escuto esse tema, eu já vejo que outra multidão, outra ou várias multidões que ele tem alimentado. Jesus chamou os seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para eles comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus.
7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Então já vimos aqui que eles estavam num lugar quente, num deserto, onde havia muitas pessoas por 3 dias. Se eles estavam por 3 dias ali, porque eles queriam ouvir de Jesus. Porque Jesus trazia sempre as boas novas para o povo, as boas novas para o mundo. E Jesus trazia só palavras de bênçãos. Ele curava, ele espantava demônio, ele era o Filho de Deus, porque ele trazia sempre as boas novas para as pessoas. E as pessoas gostavam de ouvir. As pessoas clamavam Jesus, clamavam Deus. E o que saía da boca de Jesus saíam palavras de bênçãos, palavras de cura, palavras restauradoras, palavra para a minha vida, palavra para a tua vida. E Jesus foi conquistando o mundo assim. Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para curar. Ele veio para salvar a minha vida, a sua vida. Ele veio para nos salvar. Esse era o propósito de Jesus. Essa era a vontade dele, a vontade do Pai, salvar esse povo, porque ele viu que tinha esperança, senão ele nem viria. Então aqui, Jesus, 3 dias preocupado com esse povo, ele não poderia mandar embora, senão eles cairiam e morreria no caminho. Então, iria acontecer o milagre. O milagre iria acontecer nesse lugar. A multiplicação, ela iria acontecer, mas haveria milhões de pessoas ali e todos comeriam, sairiam e iriam embora saciados. Então, Jesus perguntou: quantos pães você tem? 7 pães e alguns peixinhos, responderam. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças a Deus, então os repartiu e os entregou aos discípulos. Eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 sacos com os pedaços que sobraram. Então vimos que Jesus, ele multiplicou os peixes. A multidão era grande. Até mesmo os discípulos falou: tem muita gente aqui. Só era 7 pães e alguns peixinhos. Todos comeram, todos ficaram felizes, todos saciaram. A fé era tão grande que a multiplicação ela aconteceu. O Filho de Deus, ele estava ali. Então, ele poderia fazer qualquer milagre? Poderia. Ele poderia curar? Poderia. Ele poderia espantar demônio? Poderia. Qualquer coisa ele poderia fazer, porque ele é o Filho de Deus. Jesus estava ali. Os discípulos também, para aprender com Jesus. Mas só Jesus poderia fazer isso, essa multiplicação aqui? Sim, ele estava ali, então ele poderia fazer essa multiplicação sim, porque ele estava ali. O propósito dele era ensinar essas pessoas. O propósito dele era salvar a mim, salvar você, salvar todo esse povo. Então era muito importante que essa multiplicação aconteceria. E aconteceu. Todos comeram, foram embora felizes e ainda sobraram 7 sacos de pães e os peixes. Interessante essa mensagem, essa passagem, né? Como é importante que a gente valorize o alimento, que a gente ore antes de comer, que dê graça, glorifique a Deus pelo alimento que você tem na tua casa. É importante que a gente faça isso. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi embora para a região de Magadá. Então, vimos que tinha 4.000 homens, fora as mulheres, sem contar as mulheres e as crianças. Então, tinha milhões de pessoas aqui. Todos comeram.
Eram só 7 pães, era só 7 pães e alguns peixinhos. Como todos conseguiram comer? É a multiplicação. Deus abençoou e multiplicou. Todos saíram felizes e satisfeitos, além de aprender da palavra de Deus, além do milagre acontecer ali, além de Jesus curar as pessoas, abençoá-la, restaurar casamento, família, relacionamento, ainda foram embora saciados, de barriga cheia e felizes. Se estavam ali 3 dias, estavam famintos, mas eles receberam também da palavra, a vida está recebendo e a palavra entrou no coração daquela gente. Elas receberam, ficaram felizes e foram embora e deram graça. Aprenderam com Cristo. E também aprenderam também os discípulos e os apóstolos. Não importava quanta gente tinha ali. Todos iriam comer. E Jesus os abençoou. E o finalzinho é tão bonito. Olha só o finalzinho. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para outra região de Magadá. Viu que passagem bonita, que passagem espetacular, que passagem tremenda e especial? É poucos versículos da Bíblia, mas são palavras de Jesus Cristo, são palavras de Deus. Então, eu encerro por aqui, que Deus os abençoe todos vocês. Fica na paz, Deus abençoe a todos.